Oi, vamos a mais um Conheça o Seu Exército, seu tutorial do Exército Brasileiro. Hoje nós vamos conversar sobre os uniformes do Exército. Olá, hoje meu convite é para falar sobre um tema bem interessante, que são os uniformes do Exército. Esse tema a gente vê muitos comentários e perguntas nas mídias sociais do Exército, justamente as pessoas notando como tem uma diferença entre os uniformes nas regiões do país, nas atividades que os militares executam. Então a gente vai falar sobre o porquê que existem essas diferenças. Então a primeira coisa a dizer é que existe um regulamento para os uniformes do Exército, é o Regulamento de Uniformes do Exército, o RUI. Então, esse regulamento, ele estabelece todas as características dos uniformes, o tecido que deve ser utilizado, as posições dos elementos do uniforme e também em que ocasiões os uniformes são utilizados. Existem uniformes que são obrigatórios para todos os militares e existem alguns que são utilizados somente por tropas especiais ou em ocasiões bem diferenciadas, né? Um exemplo que eu posso citar é o uniforme da tropa de Caatinga, que é um uniforme bem diferente, apropriado para justamente a atividade no sertão. Bom, e assim como na vida civil, a gente utiliza uma roupa para cada ocasião, no Exército a gente tem um uniforme para cada tipo de atividade. Então, vai variar a formalidade do uniforme. A gente tem alguns uniformes mais formais e outros menos formais. Então, a gente tem os uniformes que correspondem a uma roupa de gala, uniformes que correspondem ao passeio completo, uniformes para fazer atividade física e para atividades operacionais também. E como é que a gente chama esses uniformes no Exército, né? Embora a gente utilize de uma forma mais informal, vou com um uniforme bege, vou de túnica, vou usar um camuflado, existe uma denominação no regulamento de uniformes do Exército para cada uniforme. E isso é bem útil até na hora de a gente utilizar e saber qual calçado vai acompanhar aquele uniforme, qual é a cobertura que vai ser utilizada naquela atividade. Então, como é que é essa identificação? Os uniformes são identificados por números e por letras. Os números mais baixos vão ser os uniformes mais formais e os números mais altos vão ser os mais informais. Então, vamos citar um exemplo. O 5º uniforme, ele é equivalente ao passeio completo. Já o 9º, ele é um uniforme operacional. E tem, por exemplo, o que a gente utiliza para fazer atividade física, né, ou seja, bem mais informal, é o 14º, ou seja, um número bem alto. Bom, para a gente exemplificar melhor, eu vou falar sobre um dos uniformes, o 9º B2. O primeiro número, 9, né, tem a ver com aquela questão da formalidade que eu já expliquei antes, é um número alto, ou seja, um uniforme operacional. O segundo elemento aí desse código vai ser a letra B. Essa letra vai identificar qual é a cobertura que o militar vai utilizar, se é um gorro, se é uma boina, né? No caso, a letra B identifica que é a boina que você vai utilizar. E o terceiro elemento, o segundo número, né? No caso o 2, vai identificar qual é o calçado que o militar vai usar naquela atividade. Então, vai ser o coturno. Toda vez que tiver o 2, quer dizer que é o coturno que o militar vai utilizar. No próximo programa eu vou falar sobre os distintivos e as insígnias dos uniformes. Então fica de olho no Conheça o Seu Exército. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão, a gente continua acompanhando e vai elaborar mais programas sobre esse tema, tá bom? Até mais!